Olá, jovens! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, sou professor de constelação sistêmica e sou também escritor. E aqui é o canal onde eu trago alguns conhecimentos para ajudar nesse nosso caminho de crescimento de vida. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial para pais. Então, se você não for pai nem mãe, talvez esse vídeo não seja tão interessante assim para você. Mas talvez você possa assistir e compartilhar esse vídeo com quem você conhece que seja pai ou mãe e pode se beneficiar dessas percepções que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu comecei a me aprofundar no estudo sobre criança por uma demanda pessoal. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filhinho pequeno de quase 4 anos de idade, o Bento. E ele está numa fase que ele sai lá daquele lugarzinho de um bebê que não tem tanta vontade assim, não tem uma manifestação profunda das suas emoções, e ele começa a ter vontade, ele começa ali um processo de trazer à tona o que ele é. E aí dentro desse processo começam a surgir dificuldades comportamentais entre os pais e o filho. E foi para isso que eu comecei a observar sistemicamente o que está por detrás de alguns comportamentos. E calma, não vou dar aqui respostas prontas dizendo que tal comportamento significa tal coisa. Tal comportamento significa uma outra coisa. O que eu quero aprofundar aqui para vocês é uma percepção que eu tenho tomado dentro da minha casa e que tem trazido bons benefícios, que é, ao invés de ficar observando e só tentando corrigir o comportamento que ele traz, um sintoma que ele traz, eu começo, através das dinâmicas sistêmicas, olhar para mim e me perguntar: o que eu estou fazendo, que eu estou facilitando este comportamento dentro dele? O Bert Hellinger, ele dizia lá nos livros dele que as crianças elas são tomadas pela energia do sistema, elas vivem um processo interno de um amor cego, então elas se identificam com aquilo que está excluído nesse sistema e acabam manifestando isso na vida delas. Claro que a gente faz isso também como adulto, mas para as crianças talvez seja um movimento muito mais forte. Então, a partir disso, eu comecei a observar o que tem naquele comportamento dele que eu ainda excluo. O que tem dentro do comportamento dele que existe aqui atrás de mim, na minha relação com os meus pais, no olhar para os meus ancestrais, que ainda está excluído e precisa ser acolhido. Um outro conceito que eu gosto de trazer ao falar desse assunto é uma coisa que tem lá na terapia sistêmica familiar, já fora do Bert Hellinger e outros escritores, que diz assim: a gente tem uma mania de olhar para o paciente identificado. O paciente identificado, eles colocam como aquela pessoa que apresenta o sintoma. Só que, além de olhar para o paciente identificado, quando a gente vai trabalhar sistemicamente dentro de uma família, a gente precisa também analisar os comportamentos de quem está em volta, que a gente chama de relações mantenedoras, que são comportamentos que mantêm e reforçam aquele sintoma que se apresenta. Então percebe só o quanto que a gente pode descobrir sobre nós mesmos e o quanto a gente pode proporcionar uma mudança interna em nós e que vai impactar diretamente os nossos filhos, as crianças que a gente conduz ao crescimento. Pode ter certeza, quando você for olhar para o comportamento de uma criança que está sendo criada por você, seja filho ou não, certamente existe um comportamento seu que está sendo uma relação mantenedora daquele sintoma. Então percebe, quando a gente faz esse movimento, a gente tira o olhar do outro, que é uma criança, e a gente traz o olhar para o que em mim precisa ser trabalhado para que eu consiga ter mais leveza e ter mais clareza no como ajudar aquela criança a assim caminhar melhor, a organizar melhor as suas emoções, a aprender a lidar melhor com a vida lá fora. Talvez você que é pai e que é mãe ainda não tenha percebido, mas quanto menor são os nossos filhos, mais eles refletem aquilo que nós somos. E aqui eu paro para trazer para vocês coisas importantes nessa observação do que nós somos e o que reflete neles. A gente precisa, primeiro, antes de olhar lá para o sintoma da criança e querer reclamar com ela, rotular ela como algo, primeira coisa que atrapalha o nosso movimento na condução da vida delas é o nosso olhar para os nossos próprios pais. Quando a gente não está alinhado no nosso lugarzinho diante dos nossos pais,
Primeiro que a gente não vai ter tanta força assim para se colocar no seu próprio lugar. Se você não consegue se colocar no seu próprio lugar, vai ser difícil se colocar no lugar de pai ou de mãe daquela criança. O tanto que você julga os seus pais, você traz o julgamento para si, e isso também influencia o como você conduz aquela criança. Então perceba, quanto mais em paz com quem está atrás e quanto mais conectado a essa força, mais força você vai ter para, de fato, conseguir conduzir uma criança em direção à vida. Um outro ponto importantíssimo é você olhar para essa relação de casal, do pai e da mãe dessa criança, mesmo que vocês não estejam mais juntos. Por quê? Aquela criança ali que se apresenta, ela é metade de cada um desses pais. E não só isso, não só metade de cada um desses pais. Elas trazem dentro de si todo o sistema, tanto desse pai quanto dessa mãe. Então percebe só, quando você vive um movimento interno de exclusão do seu parceiro, da sua parceira, como que você olha para essa criança? Não tem como você acolher por inteiro essa criança se você ainda está excluindo a outra parte que deu vida a essa criança. E aí a gente pode ampliar esse olhar de que não é só entre os parceiros, é um olhar para além dos parceiros, para os pais deles, para os avós dele, para o sistema de onde ele veio. Quanto mais você acolhe o seu sistema, o sistema de onde a outra pessoa que participou da construção dessa criança tem, mais você vai conseguir olhar para aquela criança e verdadeiramente acolher aquela criança. E lembrando uma fala do Carl Rogers, nada pode ser transformado sem antes ser profundamente acolhido. Então percebe só, se você não faz esse esforço interno para acolher plenamente aquilo que aquela criança é, vai ser difícil você conseguir conduzi-la a uma transformação que a leve a um crescimento de vida. E um terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, esse ponto vai principalmente para os pais que são casados, é olhar como que está caminhando esta relação, como que está o equilíbrio de trocas entre este casal, como está a sua percepção e a sua abertura, tanto para entregar amor ao seu parceiro, à sua parceira, quanto para receber amor do seu parceiro, da sua parceira. O Best fala uma coisa interessante lá nos livros dele, que ele fala assim, primeiro vem a relação do casal, depois vem os filhos. E por que ele está falando isso? Isso tem uma importância, apesar de ser muito incômodo para muita gente. Percebe só, quando a gente tem uma relação de casal equilibrada, a gente troca entre o casal, a partir dessa troca a gente se torna maior, e quando a gente se torna maior, a gente vai ter mais para entregar para aquela criança. Além de, o casamento vem primeiro, então para o Bert a hierarquia temporal é muito importante. Então percebe só, quanto mais atenção você der ao como esse casamento está se construindo, o quanto essa relação está crescendo, mais você vai ter energia interna para se doar para essa criança, para ser suporte, para alimentar emocionalmente, para que ela de fato cresça e se prepare para o momento em que ela for realmente conduzir a própria vida. Era isso por esse vídeo. Se você também gosta desse assunto sobre paternar e maternar, manda sua mensagem aqui nos comentários, que provavelmente vou trazer mais vídeos sobre isso. E eu espero vocês em algum próximo vídeo, ou sobre esse assunto, ou sobre outro assunto qualquer. Tá certo? Até mais!